Capítulo 15. Semeando felicidade. Vários anos se passaram. Vinícius crescera saudável e se tornara um homem de bem, herdando de seus pais adotivos a mesma generosidade e interesse pelo semelhante. Raul e Márcia jamais se esqueceram de Solange, que lhes proporcionou a felicidade de terem Vinícius em sua vida. Ambos, já com as marcas da vivência em seu rosto, continuavam o trabalho iniciado na juventude, amparando, socorrendo e atendendo com alegria e compreensão os irmãos sofredores. Se na profissão gozavam do sucesso proveniente da dedicação com que sempre a exerceram, na vida particular o sucesso não era menor. Ele e Márcia, após terem adotado Vinícius, que como pai exercia medicina na área de ginecologia, amparavam mais 4 órfãos, tendo assim, sob a responsabilidade de ambos, 5 filhos do coração. Viviam semeando felicidade por onde passavam, alegria contagiante, generosidade além de si mesmos, colocavam o bem-estar do próximo acima dos seus próprios desejos. Eram estimados e admirados por quantos o conhecessem. O pequeno hospital de outrora era hoje majestoso e imponente, graças aos recursos deixados por Solange. Raul tornara-se diretor do hospital e abrigava quantos o procurassem, sem distinção de raça, cor ou credo. O que na verdade importava era acolher os enfermos com dignidade, proporcionando-lhes alívio físico e emocional. Márcia acompanhava o marido nessa jornada administrativa, na parte de psicologia, e juntos, sempre no mesmo ideal de pensamento, enfeitavam suas paredes brancas com a energia do amor e da solidariedade. Vinícius, assim que se formara, começara a trabalhar ao lado do pai, com a mesma determinação, bondade e paciência, que aprendera desde a tenra idade, sendo como seu pai estimado por todos. Não se envaidecera com a fortuna que herdara de sua mãe. Ao contrário, a cada dia mais se parecia com Raul, compartilhando, dividindo e amando seus semelhantes, assim como a seus irmãos, que considerava legítimos, pois como ele eram filhos de corações generosos. Dos outros 4 filhos adotados pelo casal, André, o mais novinho, tinha vários problemas de saúde. Era propenso a infecções, inflamações e sofria de crises de angústia. Apegara-se em demasia a Vinícius, que o tratava como um filho. Todos se espantavam ao observar a grande afinidade existente entre os dois. Nem que fossem irmãos de sangue, seriam tão apegados. Seus próprios pais também se admiravam por essa união, que os deixara contentes, porque sabia que Vinícius era ótima influência para André, que a cada dia, na inocência de seus poucos anos, mais amava o irmão e desejava sua atenção. Os outros filhos, Janice, Maria das Graças e Olavo, eram órfãos de pais vítimas da AIDS. André havia sido encontrado na porta da casa de Raul, abandonado pela mãe, que nunca mais aparecera, deixando apenas um bilhete com o nome dele e pedindo que o acolhessem como se fosse um filho. Assim Raul e Márcia fizeram, e amavam-no como se fosse um filho de sangue. Havia tempo tinham descoberto que todos seremos muito felizes, sempre que nos deixarmos guiar pela caridade, pois a belos lugares ela sempre poderá nos levar. Em suas conversas com seus pacientes, ouvindo as lamentações, as inconformações de muitos que culpavam a vida pela cruel sorte, Vinícius dizia: todo sofrimento é consequência de nossos desatinos, da irresponsabilidade com o nosso corpo e das agressões à nossa alma. Temos cicatrizes de um passado doloroso, causadas pelos nossos erros, e outras que foram as mãos de Deus que nos seguraram com força, para não cairmos nas garras do mal. Se alguma vez a nossa alma doeu, foi porque Deus nos segurou bem forte, para não afundarmos na nossa própria inconsequência e levianidade. Essas marcas são frutos do amor infinito do Criador por suas criaturas.
Raul, sem deixar nenhum dia de ir ao hospital que tanto amava e no qual depositara sua juventude, seus conhecimentos e, antes de tudo, seu amor pelo semelhante, a cada dia mais responsabilidade transferia para as mãos de Vinícius, que acreditava ser realmente seu sucessor no trabalho, que sempre exercera com alegria e fraternidade. Vinícius correspondia à expectativa do seu pai, sendo disciplinado e responsável, o que dava a Raul tranquilidade, por saber que todo o seu esforço teria continuidade e não se perderia. Seus cabelos quase totalmente brancos e as rugas da vivência davam o primeiro sinal de cansaço naquele corpo, até então que servia aos enfermos, vítimas da AIDS. Cumprindo fielmente o ensinamento de Jesus, tão bem traduzido por Kardec: fora da caridade não há salvação. Judite havia retornado à pátria espiritual havia 4 anos. Desencarnara, grata a Márcia pela felicidade que proporcionara a seu filho amado e por todo o amor que dedicava aos filhos do coração, gesto que presenciara no decorrer dos anos. A saudade de sua mãe machucava o coração de Raul, porém ele sabia que em algum lugar do reino de Deus ela estaria, pois sempre vivera de acordo com as leis divinas. Sentado na varanda de sua casa, ao ver Vinícius se aproximar, disse: Vinícius, estou pensando em ir no próximo domingo até a periferia da cidade, visitar as famílias que ali residem, não só dos internos, mas as famílias em geral, pois temo que estejam passando necessidade. Penso em levar-lhes alimentos e alguns remédios básicos. Há muitas crianças que vivem ali sem a menor condição. O que você acha? Excelente ideia, pai. Posso acompanhá-lo? Claro, ia justamente lhe perguntar se você não queria ir comigo. Sua mãe não poderá se ausentar, até a saúde de André inspira cuidados. É verdade, não é prudente deixá-lo só com as crianças. São todos muito jovens ainda. Não se dão conta da gravidade das coisas, para eles tudo é festa. Raul sorriu. Combinado, então. Combinado, pai. Vou fazer algumas compras para levarmos. Enquanto isso, descanse mais um pouco. Tenho observado que o senhor anda muito abatido. Parece-me cansado. Vou até o hospital e não me demoro. Tenho alguns assuntos pendentes a tratar. Por favor, pai, dê ao seu corpo a chance de repousar. Às vezes penso que o senhor passa dos limites. Fique tranquilo, meu filho. Estou bem. Então já vou, disse Vinícius. Raul realmente se sentiu um pouco cansado. Afastou-se a passos lentos, como se seu corpo se negasse a acompanhá-lo. Havia 2 dias sentia um leve mal-estar, que atribuía ao excesso de trabalho. Vinícius tem razão. Preciso descansar um pouco. Devo estar me excedendo. Vou combinar com Márcia de tirar 1 semana de licença para relaxar um pouco. Devo dar mais atenção aos meus anos, que estão chegando. Conforme combinado, no domingo, Raul e Vinícius, acompanhados de perto por Márcia e as crianças que se divertiam ajudando, enchiam o porta-malas de roupas, alimentos, brinquedos e remédios, para que tudo fosse levado aos necessitados. A alegria sentida por essas almas cristãs era imensa. Colocavam tudo com cuidado, para nada quebrar. Agiam de acordo com os ensinamentos e exemplos que seus pais sempre lhe ensinaram. Sabiam desde pequenos que tudo o que se oferta aos menos favorecidos deve ser feito com carinho e respeito, porque cada item contém a esperança de muitos corações entristecidos. Depois de tudo arrumado, pai e filho seguiram em direção aos bairros mais pobres e distantes da cidade, a fim de levar a felicidade por meio de alimentos que matariam a fome de tantos irmãos, bem como os remédios a curar-lhes o corpo enfermo. A recepção foi festiva.
Viam-se expectativas e ansiedade nos olhos sem brilho daqueles que a sociedade havia excluído. A esperança voltava a cada presente que recebiam. Era a cascata de água cristalina que lavava a alma e o corpo daqueles que viviam em condições quase subhumanas. Atendiam a todos com verdadeira fraternidade, demonstrando em cada aperto de mão, em cada abraço, que todos eram iguais perante nosso Criador. Raul e Vinícius sabiam que o grande privilégio era poder fazer a diferença na vida de nossos irmãos, com o nosso trabalho, com a nossa vida, pois o segredo da verdadeira felicidade não é apenas ganhar dinheiro, que a maioria acaba perdendo de uma forma ou de outra. O segredo, a mágica da vida, é fazer a diferença na vida do nosso semelhante. Em meio a tanta alegria, Raul sentiu-se mal. E antes que Vinícius pudesse fazer qualquer coisa, desencarnou, vítima de um infarto fulminante no miocárdio. Todos pararam estupefatos. Deus chamara o benfeitor, aquele que colocara seu próximo acima de qualquer desejo. Levara-o quando praticara o que exercitara por toda a sua vida, a caridade, plena e autêntica, aquela que não humilha, ao contrário, eleva aquele que a recebe. Raul saiu do cenário físico, deixando o exemplo da solidariedade e do amor, verdadeiramente exercitados, como tão bem Jesus demonstrou, e entrou vitorioso no cenário espiritual. Todos se calaram e reverenciaram aquele corpo, que agora inerte fora o mais ativo, o mais amigo, o que soubera realmente amar Jesus por meio do amor ao próximo. Ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, ainda que tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios, ainda que tivesse tanta fé a ponto de remover montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Entre essas três virtudes, fé, esperança e caridade, a mais excelsa é a caridade. São Paulo coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, e porque independente de toda a crença particular. E fez mais, define a verdadeira caridade. Mostra não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Trecho tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 7. Márcia recebeu o corpo de Raul com a dor penetrando no mais íntimo do seu ser. As lágrimas que molhavam suas faces davam testemunho da imensa dor que lhe ia na alma. Olhava aquele corpo e suas mãos o acariciavam como se quisesse devolver-lhe a vida, trazê-lo de volta para junto de si. Tudo lhe parecia como num sonho ruim. Tinha a esperança de que a qualquer momento ela despertaria e tudo seria como antes. Era difícil acreditar que Raul, seu amado, o homem com quem construíra sua vida, estava indo embora e levando com ele parte de sua própria existência. Encostou seu rosto em Raul e, sentindo a frigidez de sua pele, orou como numa despedida. Senhor, Pai de misericórdia, entrego-lhe meu coração, marcado pelo sofrimento e pela angústia, e vos imploro, tranquilizai, acalmai com o vosso amor e vossa bênção. Permiti que minha prece flua, pura e resignada, e fazei chegar até vós. Sofro, Senhor, talvez a dor mais profunda que possa aguentar, mas não quero me perder no desespero. Não quero que minha fé esmoreça, para não perder a força. Quero me impulsionar para vós, porque só vós, Senhor, fazei-me compreender e aceitar que a separação é provisória e que um dia voltaremos a nos unir, unidos no amor e na fé em vós. Senhor, que sois todo poder e bondade. Assim seja. Vá em paz, meu amor,
que Jesus o receba em seu reino. Sei que quando nosso corpo acaba, nossa alma ressurge, e a sua ostenta o brilho do bem e do amor. Vou amá-lo para sempre. O corpo de Raul foi levado em meio ao sofrimento de Márcia e de seus filhos, amigos e pacientes, que quiseram dar o último adeus ao amigo. Retornava como vitorioso, cumprira sua missão na terra, e agora era chegada a hora de as sementes frutificarem.